E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula de estatística. Hoje a gente vai falar de medidas de tendência central, que são bem conhecidas, né? Mesmo que você esteja iniciando nos estudos, você já deve ter ouvido falar nessas medidas. E hoje a gente vai ver cada uma delas com mais detalhes, tranquilo? Então vamos lá. Medidas de tendência central. Antes de entrar no assunto de medidas de tendência central, de fato, eu vou passar para vocês aqui o que são medidas descritivas, que são mais gerais. As medidas de tendência central, na verdade, são tipos de medidas descritivas, mas para não criar um tópico apenas de medidas descritivas, apenas para dizer o que é medidas descritivas, eu dou uma conceituada aqui no que é medidas descritivas. De fato, a gente entra em medidas de tendência central. Então, essas medidas elas são usadas para resumir os dados de uma variável quantitativa. Você tem lá uma variável quantitativa que a gente já estudou, o conjunto de valores dessa variável, e aí você pode utilizar, ou deve usar essas medidas descritivas que a gente vai estudar nesse curso, para resumir esse conjunto de dados que você tem. Então, além de tabelas e gráficos que te dão uma visão sobre aquela distribuição de dados, como a gente já viu, estas medidas descritivas também te dão um norte sobre aquela distribuição de dados, né? Porque elas vão apresentar de que maneira os dados estão concentrados, onde os dados estão concentrados, ou se os dados são bem diversos, se os dados não são tão diversos, né? Se há um espalhamento maior entre os dados ou menor. É claro que essas informações, por exemplo, você pode enxergar em um gráfico, né, o que já seria mais difícil de ver em uma tabela, como a gente viu, mas esses valores vão te dar essas informações, tá? Estas medidas aqui eu me refiro às descritivas, se calculadas a partir de dados populacionais, aqui é uma questão de nomenclatura, são denominadas parâmetros. Então a média, já falando de uma medida de tendência central aqui da população, é um parâmetro da população. E se for calculado a partir de dados amostrais, são denominados estimadores ou estatísticas, né? É preciso, então, uma notação para cada um desses casos, se eles são oriundos de dados populacionais ou de amostras, né? E a gente vai ver essa notação. Classificam-se as medidas descritivas como medidas de posição, que podem ser de tendência central e separatrizes. A gente vai estudar isso aqui, meio que confunde alguns dessas, se isso é uma separatriz, se é uma medida de tendência central, mas a gente vai estudar isso aqui como medidas de posição ou medidas de tendência central e medidas separatrizes. Depois a gente vai ver as de dispersão, de assimetria e curtose, né? Então, de certa maneira, são 5 tipos de medidas, né? Hoje a gente vai ver apenas medidas de tendência central, tá? Nesse contexto aqui, são 5 tipos de medidas e a gente vai explicar o significado de cada uma dessas medidas quando você calcula um conjunto de dados. E aqui uma nomenclatura, né? Quando você estiver falando de quantidade de elementos populacionais, né, é um parâmetro dado pelo N maiúsculo dessa forma. Quando você tem um N minúsculo dessa forma, você tem um estimador. Você aqui está se referindo ao N da amostra que você está analisando. Então depende se você está trabalhando com os dados de população, ou seja, todos os dados possíveis para o seu estudo, ou dados amostrais. A média você dá desta forma, com essa letra grega, mi, ou com esse x aqui barra para as amostras. Aqui a variância e o desvio padrão que a gente vai estudar ainda, tá? Quando a gente for calcular, a gente for estudar mais na frente. A gente fala mais desses valores. Pelo momento, apenas vamos falar da média, que é uma medida de tendência central. Beleza? Então, tá lá as medidas de posição. Essas medidas de posição, elas se caracterizam principalmente por quê? Porque elas indicam um ponto no qual, naquela distribuição, os dados estão concentrados. Em torno de que ponto os dados tendem a estar concentrados ali, né? Você tem um conjunto de dados, daquele conjunto de dados você tira um só valor, né?
que pode ser, inclusive, que muitas vezes se for a média, um valor que nem está naqueles dados, como a gente vai ver. Então, este ponto tende a ser o centro da distribuição dos dados. O centro da distribuição. As medidas de posição são utilizadas em caso que é possível construir-se um rol numérico com os dados ou uma tabela de frequência. É possível você construir um rol numérico ou uma tabela de frequência, né, quando as medidas de posição são utilizadas. Elas são nesses casos em que é possível, sempre que for possível, você construir esse rol ou a tabela de frequência. A gente vai ver, por exemplo, no cálculo da mediana, que é outra medida de tendência central, né? Pode ser também visto como medida de separatriz, já que ela separa os dados, mas é uma medida em que dá ao analista lá daqueles dados uma ideia de como os dados estão concentrados. A gente vai discutir mais as principais diferenças, inclusive de média e mediana. Então essas medidas indicam o quê? A posição dos elementos em relação ao rol. Certo? A posição de cada elemento em relação ao rol. Você lembra que o rol é aquela sequência, né? A sequência de valores lá ordenados. Então, cada posição, por exemplo, a posição 1 do rol vai ser o menor valor. A posição N, o maior valor. Né? N seria a quantidade de elemento. Então, as três principais medidas de posição, média, mediana e moda. Né? São essas três que a gente vai estudar agora. Beleza? Então, começamos pela média e vamos aqui calcular apenas a média aritmética. Tá? Apenas a média aritmética. Então, o que é a média aritmética? Dada por esse x aqui. É a soma de todos os valores observados. É muito simples. Você vai somar todos os valores e vai dividir pela quantidade de valores. Né? Sob a visão geométrica, a média de uma distribuição é o centro da gravidade. Ela representa o ponto de equilíbrio no conjunto de dados. É a medida de tendência central mais utilizada para representar a massa de dados. É o que mais você escuta, né? De forma geral, cotidiana. E aí, por exemplo, dado um conjunto de elementos, não considera o rol com os elementos A1, A2, A3, A4, até a N, né? Sendo N aqui o tamanho do conjunto de dados. A média aritmética desses N elementos é dada simplesmente dessa forma. Você vai somar todos esses valores e vai pegar o resultado da soma e dividir pelo valor de N, que é a quantidade de elementos. É muito, muito simples. Né? Aqui o que é que eu tenho? Eu tenho o cálculo da média para a população e para a amostra. Perceba que é a mesma coisa. O que muda são as nomenclaturas. Tá? O N, né, o valor da média, um x barra aqui, tá? Apenas a nomenclatura. Isso é importante, principalmente se você for prosseguir nos estudos de estatística, porque quando você for trabalhar com teste de hipótese, coisa desse tipo, você vai ter que diferenciar esses valores, saber diferenciar esses valores nas formas, tá? Então, média aritmética. Como calcular a média em que os dados estão representados na distribuição de frequência? Nesse caso, os dados estão agrupados. Perceba, agora a gente vai ter um conjunto de dados que foram representados em um quadro daquele, uma tabela daquela que a gente já realizou de distribuição de frequência. Então, a média ela é obtida a partir de uma ponderação. Vocês lembram que a gente tinha, a frequência de cada conjunto de valores, né, de cada classe, a frequência da classe, e tínhamos o ponto médio, né, daquela classe. Então a gente vai calcular a média a partir desses valores. Os pesos são as frequências absolutas de cada classe. E xi é o ponto médio. Então, o que é isso aqui? Essa soma que a gente tinha antes aqui, ó, população e média, antes a gente tinha só a soma, né, dos valores. O que é que eu tenho aqui agora? A soma de um produto. Né? Eu vou ter uma frequência aqui e eu vou ter
o ponto médio. Xi é o ponto médio e aqui eu tenho a frequência. Só uma correção. Aqui é a frequência relativa, tá? Não vai ser a frequência absoluta. Então, assim, aqui, ó, eu tenho, neste caso aqui, por exemplo, dessa classe, a gente já fez essa distribuição, não foi? Das notas dos alunos, 20 notas de alunos, variaram de 0 a 10. Então, a gente viu que tinha a frequência de notas entre 0 e 2, não considerando o 2, né, de 0 até 1.9. Tínhamos duas notas. De 2 até 4, não considerando o 4, tínhamos duas. De 4 até 6, não considerando o 6, tínhamos duas. De 6 até 8, não considerando o 8, tínhamos 8. De 8 a 10, aqui sim, considerando quem tirou 10, tínhamos 6. Então, esta é a frequência. Então, vai ser o produto. E esse é o ponto médio desse intervalo, revisando o que a gente já aprendeu. Então, seu produto deste valor, desce por esse, né? Do jeito, na ordem que está aqui. 3 por 2. E eu vou somar esse vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse, mais esse, vezes esse. E vou dividir pela quantidade. De fato, se você imaginar isso aqui, é o que faz sentido. Né? Porque é como se eu tivesse, em média, duas notas 1. Na verdade, eu não necessariamente tenho duas notas 1, né? Aqui. Eu posso ter tido aqui 1,5 e 1,5. Mas eu tenho duas notas entre 0 e 2. Não é aquela história. Eu perco informações aqui. Né? Eu perco dados. Eu não sei, neste momento aqui agora, de acordo com a distribuição exata dos dados original, eu não sei quais eram as notas que eu tinha. O que é que eu sei com isso aqui? É que eu tenho duas notas de 0 a 2. Sem considerar o 2 de fato. De 0 até exatamente 1.9. Né? Porque eu não estou colocando aqui a barrinha aqui para identificar que o 2 foi considerado, como aqui, por exemplo, né? Então, é o que eu tenho aqui, né? O que eu tenho agora, aí eu calculo o ponto médio, que eu ensinei a vocês, né? Como é que calculo o ponto médio aqui de 0 vai ser 1. Tá? E aí eu vou calcular essa média baseada na distribuição de frequência. Só somando essa multiplicação. E de fato é como se eu tivesse 2 vezes o 1, então é 1 mais 1. 2 vezes o 3, então é 3 mais 3 mais 3. 2 vezes o 5, então é 5 mais 5. 8 vezes o 7, é 7 mais 7 mais 7, então 8 vezes. Né? Então é 6 vezes o 9. Então, de fato, você vai ter 20 notas aqui. E essa distribuição de frequência aqui, a média aqui não vai ser exatamente a mesma média do original, tá? Média aritmética, desculpa. A média é um valor calculado facilmente e depende de todas as observações, de fato. É a única em um conjunto de dados e nem sempre tem existência real, ou seja, nem sempre é igual a um determinado valor observado. É o que eu tinha falado no início da aula, né? Nem sempre a média, de fato, ela está lá, o valor da média está lá, entre os valores observados. A média é afetada por valores extremos observados. Isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente for nas últimas aulas que a gente vai estudar um tipo de apresentação dos dados que é em gráfico em diagrama de caixas, né? Quando a gente for estudar diagrama de caixa, que é o conhecido gráfico ou muitos chamam de gráfico, mas pode ser o box plot, né? Diagrama de caixa, traduzindo, seria esse o nome literal. A plotagem, né, em caixa poderia ser. E a gente vai entender melhor o que são esses valores extremos, né? Porque, perceba, você pode calcular valores extremos numa distribuição, a gente não estudou isso ainda, mas o que é que eu estou dizendo aqui? Que a média ela é totalmente afetada. Se você tem um conjunto de dados de 0 a 10, né? Vamos dizer aquelas notas dos alunos. E as notas dos alunos se concentram ali entre 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, e a média ali dá em torno de 8.2, 8.3, digamos. Mas aí tu vai ter um aluno que tira 0. Esse é um valor extremo, um valor que está totalmente distante daquela concentração ali, do que é o normal de acontecer. Esse 0, na hora que você calcula uma nova média aí, ele vai afetar demais o valor da média. A média anterior, que estava lá entre 8.2 e 8.3, vai cair. Vai cair, mas vai cair muito por causa do 0. Né? Vai cair, mas vai cair muito.
Você ter um valor extremo, ele afeta muito no final o valor da média. Isso é muito importante de entender, porque muitas vezes, quando você tem uma distribuição com muitos valores extremos, a média não é a melhor opção. Quando você quer encontrar ali onde os dados estão concentrados, quando você quer representar aqueles dados em um valor de tendência central. Então, qualquer modificação nos dados fará com que ela seja alterada. Tudo bem, alterada ela vai ser, provavelmente ela vai ser sempre, né? Sempre que você coloca um novo valor, a média tende a ser alterada, exceto se aquele novo valor for exatamente o valor da média anterior. Mas, em geral, ela vai ser alterada, mas uma coisa vai ser alterada, outra coisa vai ser significativamente alterada. Então, somando, subtraindo-se, multiplicando-se ou dividindo-se uma constante a cada valor observado, isso aqui é uma propriedade interessante, a média ficará acrescida, diminuída, multiplicada ou dividida desse valor. Tá? Então, assim, se você tira a média de um conjunto de dados, depois você vai lá e soma a cada valor um número 10, uma constante. Somei, agora eu mudei esse conjunto de dados, somei a cada valor número 10. Qual será a nova média? Vai ser a média anterior mais 10. Simplesmente isso. Você pode testar, verificar. Quando eu falo assim de você testar e verificar, nessa ideia desse curso aqui, eu peço que vocês utilizem uma planilha eletrônica, não necessariamente o Excel, mas pode usar qualquer outra planilha, tá? Para que você pratique, já que a ideia aqui é que você utilize juntamente com a planilha eletrônica. A soma da diferença de cada valor observado em relação à média é zero, ou seja, a soma dos desvios é zero. Então, se você pegar cada valor observado menos a média, aí guarda. Isso aqui é um símbolo de somatório, né? Você faz o valor observado aqui é xi, menos a média daquela distribuição. Mais o outro valor observado, o segundo valor observado, menos a média. E assim vai, somando tudo, no final vai dar zero. Né? Porque se a média está ali na tendência, ela está ali na concentração dos dados, né? Ela tem está ali no centro de gravidade dos dados. Se você subtrai um valor acima dela, menos ela, você vai ter valores positivos. Mas os valores que são menores do que a média, que tem vários valores menores do que a média, menos a média, vão ser valores negativos. Quando se soma esses positivos com esses negativos, tem esse zero. Então aqui um exemplo para vocês brincarem e para vocês fazerem, né? E depois a gente vai ter a prática desse curso. Eu vou trazer a solução desses exemplos no Excel, né? Eu peço que vocês façam isso numa planilha eletrônica. Coloque esses dados. Eu não quero que calcule a média utilizando a função da planilha eletrônica já pronta, né? Tente entender. Sei que aqui é simples, é só você somar todos esses valores. Coloque esses valores na planilha, né? Realize a soma desses valores. Calcule a quantidade de valores que existe aqui. Aí você usa uma função de contagem, né? Que aqui tem a ideia de sincronizar os conceitos de estatística com as funções de Excel. Por isso que é importante as funções de planilha eletrônica, né? Que você tem um conhecimento básico em planilhas eletrônicas. E aí você usa uma função de contagem, um conte da vida, conta quantos valores tem, depois pega aquela soma que você calculou, divide pela contagem, você vai ter a média. Depois usa a função de média para você verificar, né? Que é bem simples. E aqui você vai ter também a média a partir de uma distribuição de frequência. Essa é a distribuição de frequência daquelas notas que a gente vem fazendo desde o início. A gente já realizou. Vocês vão pegar isso aqui, vão colocar lá no Excel, se não fizeram ainda, na planilha eletrônica, né? Já calculados. E vão usar aquela fórmula que foi dada para calcular a média da distribuição de frequência, né? Você vai multiplicar isso por esse, enfim. Então você vai fazer um somatório de xi vezes fi, né? Você vai somar todos esses valores, a multiplicação, o resultado da multiplicação desses valores. Também utilizo uma planilha eletrônica para isso. E realize o cálculo no final.
A mediana é o valor que ocupa a posição central da série de observações de uma variável em rol, dividido o conjunto em duas partes iguais. Então essa é outra medida de tendência central, né? A mediana. Ela vai, de fato, dividir o conjunto de dados em duas partes. O primeiro ponto da mediana que você tem que entender é que os dados têm que estar ordenados. Então você vai ordenar os dados, vai chegar lá no meinho dele e vai ver quem é exatamente aquele que está no meio. E vai dividir. Então aquele valor que está no meio é o valor da mediana. Então dessa maneira a quantidade de valores abaixo da mediana e acima da mediana são iguais. Tá? A mediana, no caso, é dada pelo elemento central de um rol que possui uma quantidade ímpar de elementos. Quando você tem uma quantidade ímpar de elementos, imagina aqui. Você tem 3 elementos, para ficar fácil. O elemento 5, o elemento 3 e o elemento 10. Eu botei desordenado aqui. Se eu ordenar esses 3 elementos, eu vou ordenar em 3, 5, 10. A quantidade de elementos é ímpar. Eu tenho um número ímpar de elementos, né? Eu tenho 3 elementos. Vamos alterar aqui para você não confundir o 3 com a quantidade de elementos. Beleza. Eu tenho 3 elementos. Um 5, um 1 e o 10. Eu vou ordenar, vai ficar 1, 5 e 10. Eu tenho 3 elementos, 1, 5 e 10. Eu ordenei. Se é ímpar, quem é a mediana aí? É o elemento central, é o 5. Tá? Então é fácil de calcular. Perceba que a quantidade de elementos antes do 5 e depois do 5 são iguais. É igual, né? Então, o caso rol possui uma quantidade par, aí você vai considerar os 2 elementos centrais e calcular a média aritmétrica entre eles. Por exemplo, dado esse conjunto aqui, ó, que já está ordenado, tá? Facilitei que já está ordenado. Quanto é a mediana aqui? Se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 elementos, eu tenho um número ímpar. É muito simples. 5 elementos vão ficar para cá. 5 elementos vão ficar para cá. E o valor 5 é a minha mediana. Nesse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é uma vírgula. 11, 12. Quantos elementos? Espera aí. 3, 5, 8. E esse 9 aqui não deveria estar. Vamos fazer assim. Vamos considerar desta maneira. Espera aí. Pronto. Corrigindo aqui, seria dessa maneira. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 12 elementos. Ó, 3, 5, 3, 8, 10, 12 elementos. Então eu tenho uma quantidade par de elementos. Né? Os 2 elementos centrais aqui, se você observar, se eu tenho 12, eu vou precisar separar 5 de um lado, 5 de outro e sobrar 2. Então 5 de um lado, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou até aqui. 5 do outro, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou até aqui. Então vai sobrar o 4 e o 6. Esses 2 elementos são centrais. E aí, qual é a mediana? É o 4 ou o 6? Não, é a média desses valores. No caso, a mediana é 5. A mediana não é influenciada por valores extremos. Vocês perceberam? O que é que eu tinha aqui? O que é que eu tinha aqui? Na verdade, eu tinha um conjunto de dados aqui. Eu tinha um conjunto de dados aqui semelhante ao de cima. Né? Inclusive, se eu pegar esse 2 e colocar aqui, esse 3 aqui, esse 4 aqui, botar os mesmos valores, eu vou ter a mesma mediana. Né? Vou ter uma mediana semelhante. Aqui, no caso, eu teria... os elementos centrais seriam 5 e 6, ficaria 5,5. Né? Mas para esse caso aqui, se vocês considerarem que 1000, colocado aqui de propósito, foi um valor, é um valor que está bem distante do restante dos valores, né? Muitas vezes isso acontece na coleta dos dados, né? Até uma digitalização, quando você vai digitar uma coleta errada, você já digitalizou aquilo ali de forma correta. Então, isso é normal, você digitou, desculpa, aquilo ali de forma correta, ou até mesmo você, em um processo mesmo de captação de imagens, o algoritmo em si, que está captando aquela imagem, está transformando, por exemplo, aquela imagem em texto, ele por alguma falha pode
captar aquele valor que era um 10 em 1000. Né? Na digitalização aconteceu um erro. Então, perceba que o valor da mediana ele não mudou muito. Imagina se tu fosse calcular a média desses valores. Se tu tirar esse 1000 daqui, quanto é que vai ser quanto vai ser a mediana? A mediana vai ser, eu tenho 5 elementos para cá, teria esses 5 para cá, a mediana ia ser o 4. Né? Foi de 4 para 5, cara. Não mudou muito. Aí se calcula a média desses valores. Tá? E calcula depois a média colocando 1000. A média ela é influenciada. Então, o cálculo da mediana, independente do tamanho da amostra. O que é que você faz? Porque uma coisa é você calcular a mediana a olho nu assim, com uma quantidade de dados pequena. Mas uma quantidade de dados grande, você calcular a olho nu, vai te dar um trabalhozinho, né? Você vai sair contando quantos elementos tem, enfim. Então, o cálculo da mediana, independente do tamanho da amostra. Ordenar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, ordenar as observações em ordem crescente ou decrescente, ou seja, fazer o rol. Calcular a posição P que a mediana ocupa num conjunto de dados. Como é que eu calculo essa posição? Muito simples. Né? Aquele exemplo lá, eu tinha 11 elementos. 11 elementos. 11 mais 1, 12. Vezes 0,5 é mesmo que dividir por 2. Então, 6. Então, seria o elemento 6 ali. Não, perceba, isso é a posição, tá? Do elemento. O 6 é a posição, não é o valor do elemento. Né? Não é o valor. Naquele caso lá, a posição 6 eu tinha o valor 5, né? Que a gente acabou de fazer. Você pode voltar o vídeo aí e perceber. Então, para você calcular a mediana, independente disso, você vai utilizar essa fórmula aqui que parece feia, mas não é difícil de entender. Veja só. O que é o IP aqui? Ó? O valor de IP. IP é a parte inteira de P. No caso aqui, o 6, o próprio 6. Né? FP é a parte fracionária. Por exemplo, 6 é um número inteiro. Então, a parte fracionária aí não tem, é 0. Né? Então, aqui você vai substituir pelo 6, nesse exemplo anterior, que é o valor X de IP, ou seja, o valor da posição em que eu tenho a variável IP, e onde IP é a parte inteira de P, eu calculei IP aqui já para vocês, no exemplo anterior, 11 mais 1, 12 dividido por 2, que é a mesma coisa de multiplicar por meio, dá 6. Então, IP é a posição inteira de P. É o I de inteiro. E o inteiro de P. Quanto é o inteiro de P? É 6. Então, quem é X6? Quem é a posição 6? Qual elemento está na posição 6? Né? É o 5 lá, naquele exemplo, né? 5. Então, eu botaria o 5 aqui. Mas, a posição... a parte fracionária. O valor fracionário, 0. Aqui eu já boto o 0, né? De cara. Aqui eu boto o elemento, o valor do elemento da posição 6. Aqui eu já boto o valor do fracionário mesmo, que é 0. Aí 0 vezes qualquer coisa é 0. Eu nem calculo o resto. Naquele caso eu já vou ter aqui a mediana 5. Tá? Mas em outros casos você teria apenas que calcular aqui o P você já tem. P mais 1. Né? Nesse exemplo que a gente fez daria 7. Então x de i 7 menos x de i 6. Né? Que é o valor de P. O x de i 7 e o x de i 6 é o valor do elemento que está na posição 7, que está na posição 6, tá? Como eu calculei aqui. Então, calcule a mediana dos dados abaixo. Pronto. Você vai fazer o rol, você vai calcular o P e você vai calcular a mediana. Utilize aquela fórmula anterior para isso. Utilize uma planilha eletrônica. Coloque isso aqui numa planilha, do jeito que está aqui. Depois você ordena esses dados. Utilize a planilha para ordenar os dados, não vai fazer isso na mão. Calcula o valor de P, usa aquela função
Cria uma fórmula na planilha para calcular, você coloca lá numa célula valor de P, aí calcula lá o valor de P. E depois você calcula a mediana de acordo com aquela função. Aí depois tu vai lá e usa a função de mediana da tua planilha. Apresente o resultado, compare. Tá? Mais uma atividade. Então, quando eu tenho dados em distribuição em classes, como é que eu calculo a mediana? Lembra lá na média que era bem simples, era só você somar o produto do ponto médio com a frequência relativa. Tá? LI é o limite inferior da distribuição. Eu uso essa fórmula aqui agora para calcular a mediana. LI, o limite inferior da distribuição. H, quem lembra disso aqui? É aquele menor valor lá da distribuição. H é a amplitude da classe, ou seja, é o tamanho de cada classe na distribuição. P vai ser N, que é o tamanho da distribuição original, dividido por 2. I é a ordem da classe que contém o menor valor de F de A e acumulado, desde que esse F seja maior ou igual a P. Não é qualquer F, né? Quando você pega o F, ou seja, o menor, é a ordem da classe que contém o menor valor de F, mas esse valor tem que ser menor, esse valor tem que ser maior ou igual a P. Né? Não é, você pega todos os valores em que F de AI é maior ou igual a P. Peguei, pá, beleza, tá lá na minha distribuição. Desses que eu peguei, qual é o menor? Pronto. Esse é o valor de I. F de AI menos 1 é a frequência acumulada da classe anterior à mediana. Aí é só você substituir aqui. Né? H aqui, ó, por exemplo, LI vai ser o 0, o H vai ser o tamanho, 2, o N vai ser 10. Né? O I é a ordem da classe em que F de A de I é maior ou igual a P, e P é igual a 10. Né? Então, por exemplo, esses valores aqui menores do que 10 não entram. Que vai entrar a partir do 14 aqui, ó. F de A de I tem que ser maior do que igual a P. Então, o menor aí é a ordem da classe que contém um menor. E F de AI menos 1 é a frequência acumulada da classe anterior à mediana. Tá? É só substituir. Só substituir. Depois que você calcular o I, aqui, ó. Depois que você calcular o I, você vai calcular um F acumulado aqui, que vai ser o I menos 1. Substitui nesse valor aqui. O P você já calculou, o H também. O F de I também, porque você já tem o valor de I, é só você vir na tabela e olhar. A partir do momento que você calcular o valor de I, né? Coloca tudo aqui na fórmula e você vai ter o resultado. Tá? O que é que eu quero aqui? Que você pratique isso aí. De acordo com as informações anteriores, calcule a mediana da distribuição de frequência. De igual que você fez na média. Né? Faça isso aí. A gente vai ter na aula prática a resposta dessas atividades. Eu vou trazer depois, mas é interessante que você faça, sem ver como foi feito. Tá? Por fim, a moda. A moda é o valor que apresenta a maior frequência da variável entre os valores observados. É aquele que está na borda, né? O que mais é usado na distribuição, o número que mais sai. Para o caso de valores individuais, a moda pode ser determinada imediatamente observando-se o rol ou a frequência absoluta dos dados. Você vê a frequência absoluta de cada dado, aquele que tiver a maior frequência vai ser a moda. Se tratando de uma distribuição de valores agrupados em classes, primeiramente é necessário identificar a classe modal, aquela que apresenta a maior frequência, ou seja, a classe que tiver a maior frequência em uma distribuição, você vai ter a moda, a classe modal. Se você for calcular a moda de uma distribuição de frequência, você calcula desta maneira. Né? Então a moda é calculada aplicando-se esta fórmula aí, que também não é simples. Se você já vem fazendo as demais, compreendendo as demais, não é, desculpa, não é complicada. Ela é simples.
E a ordem da classe modal, muito fácil de achar a classe modal, gente. A classe modal, você olha para a distribuição de frequência e vê aquela que tem a maior frequência. Maior frequência. Maior frequência relativa, claro, né? Ou seja, é a classe onde tem a maior quantidade de dados originais ali. Então essa é a classe modal. Então você vai pegar o I daquela classe. E vai substituir aqui I. L é o limite inferior da classe modal. H é a amplitude da classe modal. F é a frequência absoluta da classe modal. F menos U é a frequência absoluta da classe anterior à classe modal. Então se você tem aqui que a classe modal vai estar em FI, F2, F4, enfim. E FI mais 1 é a frequência absoluta da classe posterior à classe modal. Está aqui, ó, né? Onde é que eu tenho maior frequência? A classe modal é essa. Só calcular. Né? Quem é L dela? LI, do menor valor. O H, qual o tamanho dela? A maior frequência está aqui no 8. E aí você vai calcular a moda para esse exemplo. Então, se um conjunto de dados não apresentar todos os seus elementos com a mesma frequência absoluta, não existirá um valor modal. A distribuição será classificada como uma modal. E se a sequência de observações apresenta, se a sequência de observações, né, apresentar vários elementos com frequências iguais, implicará em uma distribuição plurimodal. Então, o uso da moda é mais indicado quando se deseja obter rapidamente uma medida de tendência central. Essa é aquela que você vai obter olhando onde os dados estão mais distribuídos. Então, até olhando a distribuição dos dados em um gráfico, dependendo do gráfico, você vai detectar rapidamente onde tem a maior frequência. Por exemplo, no histograma, você olha onde está a maior frequência, né, e descobre aquela classe ali. É só olhar para o gráfico e ver qual é a classe que tem a maior frequência. Né? Você olha a classe no X e vê o valor de frequência de cada classe no Y. O que tiver o maior Y é a classe que tem a maior frequência. Tá? Um outro aspecto que favorece a utilização da moda é que seu valor não é afetado pelos valores extremos. Também não é afetado. Se você pegar aí, inclusive, é bem menos afetada até que a mediana nesse caso. Porque, imagina aí, eu estou falando aqui também, gente, de valores discretos, né? Não faz sentido você usar a moda, tá? Por exemplo, com valores contínuos, tá? Valores que dificilmente vão se repetir. Estou falando de valores discretos. É possível você calcular a moda das notas de um aluno da turma? Sim, é possível. Né? Não é nada normal calcular essa moda, tá? Porque os valores vão variar ali entre 0 e 10, né? Se você pode ter muitos alunos, então a concentração de notas iguais são semelhantes, desde que, por exemplo, a sua avaliação for um questionário com 10 questões objetivas. Então o cara só vai ter 11 opções, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então assim, se eu tenho muitos alunos, faz sentido até que eu calcule a moda ali. Mas se, por exemplo, se eu tenho uma prova já com questões objetivas, em que o aluno vai ganhar décimos, né, se responde uma letra, se não responde outra, ele vai ficando notas muito variadas ali em relação... Não é tão normal que você vai calcular a moda ali. Né? Então, se você tem, por exemplo, várias notas ali, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, aí no final o aluno tem, a moda é 8. Vem 2 alunos e tira 0. Não afeta em nada a moda. Não afeta em nada. Vem 5 alunos e tira 0. Não afeta em nada ainda. Se você tem 20 notas 8, por exemplo. Então, para finalizar, calcule a moda dessa distribuição, baseado nos conceitos que já foram informados. Né? Aplique a fórmula de maneira adequada para calcular a moda dessa distribuição de frequência aqui. É a mesma que a gente vem trabalhando, e você vai utilizar aquela fórmula novamente, usando o Excel. Utilize a fórmula, elabore a fórmula no Excel, né? Coloque essa distribuição lá, calcule, coloque ao lado, né, o valor de cada variável.
Valor de I é tanto, valor de X de I. Você vai colocando em cada célula os valores. Depois você usa a fórmula dada para calcular a moda e depois verifica, né, usando, se possível, alguma função do Excel para isso. Ou de uma planilha eletrônica qualquer. Beleza? Para concluir, uma atividade mais geral, né, que envolve vários assuntos dados. O que é que eu peço aqui nessa atividade? Você vai coletar a pontuação dos clubes da Série A, B e C nos últimos 3 anos. Eu vou ser legal aqui, vou pedir só nos últimos 3 anos. Né? Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, esses valores podem mudar. Né? Tá em 2022. Não considere 2022, porque o campeonato não acabou, então, de 19, 20 e 21. Né? Se você quiser até utilizar de anos anteriores para ficar diferente, fica à vontade. De os últimos 5 anos, enfim. Você vai coletar essas pontuações. Então você vai ter aqui série A, B e C. Você vai ter 3 séries. Então são 3 categorias, A, B e C, e em 3 anos diferentes. Tá? Então você vai ter 9 coletas. 9 coletas. Vai lá no Google, pesquisa. Né? Não precisa colocar manualmente, talvez você copiando e colando na planilha eletrônica, ele já capta aquilo ali em cada linha. E aí o que é que você vai fazer? Você vai calcular primeiro a distribuição de frequência de um desses exemplos, tá? Não precisa fazer de todos, por favor. Seria uma tarefa repetitiva, apenas de um desses exemplos. Você vai escolher um e vai dizer, eu vou criar aqui a distribuição de frequência desses exemplos. Eu tenho normalmente o quê? 20 clubes. Um detalhe, tá? Na série C, agora que eu estou percebendo isso, ela tem um agravante aqui. Qual é o agravante? O agravante é que você tem 2 grupos lá, né? Na série C você tem o grupo A e B, e aí esses grupos eles não têm a mesma quantidade de rodadas, né? São 9, normalmente os times jogam entre 10, né? 10 clubes, então são 9 rodadas. Com mais 9 rodadas, dão 18 rodadas, né? Então os clubes jogam 18 vezes, são 18 jogos. Mudou esse ano. No caso, esse ano daria certo. Aí você faz o seguinte. Você vai e calcula. Se eu somar 18 com 18, dá 36. Mesmo assim, ainda não dá, né, a quantidade exata, né? Então a gente faz proporcional. Faça um ajuste aí nesses dados da série C, tá? Mais uma atividadezinha. Você vai fazer proporcional. Você vai fazer uma regra de 3 simples, né? Você tá vendo aí o quê? Que você viu a pontuação dos clubes. Não precisa se preocupar com cada clube, tá? Até porque os clubes são diferentes, mas com o valor dos pontos no final. Então, a pontuação dos clubes, você viu que pontuação dos clubes, você viu que chega a poucos pontos, né? Enquanto um clube da Série A chega a 80 pontos, um clube da Série C só chegava em 30 e poucos pontos. Mas porque ele só jogou 18 vezes, enquanto o clube da Série A jogou 38 vezes. Então você vai transformar os dados dos clubes da Série C, tá? Você vai fazer uma regra de 3 simples. Você vai dizer, a pontuação do clube foi... Use a planilha eletrônica para isso também. A pontuação do clube foi tal para 18 jogos. Qual seria uma provável pontuação desse clube para 38 jogos? Né? Aí calcula essa regra de 3 aí para cada pontuação, porque aí você vai ter um valor mais real. Eu esqueci que na série C você tinha grupos de A e B, né? Quem não acompanha futebol talvez esteja entendendo, é porque na série A e B você tem 20 times que jogam em casa e fora. Então eles jogam 19 vezes no primeiro turno e 19 no segundo. Então 38 jogos. Na série C você tem 2 grupos, um com 10 e outro com 10. O grupo de 10 joga 9 vezes, né? Um time joga 9 vezes em casa e 9 fora. Jogava, né? O que dá 18 jogos. Então ele vai fazer menos pontos. Vai ficar bem diferente a pontuação. Depois a gente vai analisar mais na frente, até o final do curso, a diferença de pontuação entre os clubes de A, Série A, B e C.
Mas aí você vai ver se existe até alguma... Não vamos fazer testes e hipóteses, mas apenas analisar e ver se existe alguma diferença ali, né? Fazer um intervalo de confiança lá na frente. Então você vai fazer aquilo ali e vai ver que a pontuação vai estar bem diferente, né? Então, não é para multiplicar por 2, tá? Porque eu tenho 18 jogos e o outro eu tenho 38. Seria multiplicar por 2 se eu tivesse 19 jogos. Aí o dobro seria 38. Mas o dobro está dando 36. Então, se o time fez 30 pontos, eu vou multiplicar por 2, alguma coisa. Então a pontuação dele vai para 60 e alguma coisa lá. Você vai fazer esse cálculo aí. Beleza? Para ficar todos no mesmo padrão. Ficar tudo bem padronizado. Ficar tudo bem dentro da mesma padronização. Beleza? Então, depois de fazer isso, você vai calcular essa distribuição de frequência de um desses exemplos. Utilize um gráfico adequado para exibir a distribuição que você escolheu. Você escolheu uma. Eu quero exibir os dados dessa distribuição. Qual é o gráfico que eu devo usar para exibir essa distribuição? Qual o gráfico? Não quero dizer, né? Pense. Bota lá nas aulas e vê. Calcule as medidas de tendência central. E aqui você vai calcular de cada distribuição. Por isso que eu falei a importância de transformar os dados da série C, né? Porque senão a média de pontuação vai dar bem diferente. Vai dar quase, praticamente a metade do outro, ou até menos, né? Dos valores. Utilize o gráfico adequado para comparar as medidas de tendência central. Pronto. Uma vez calculadas as medidas de tendência central, você vai calcular média, mediana e a moda para cada distribuição aí, né? Ou seja, para a série A, B e C de 3 anos quaisquer. Eu botei 3 últimos anos, mas você pode estar 3 anos quaisquer. Mas sempre com atenção no que eu falei em relação a essas distribuições. E utilizo qual o gráfico que eu devo usar para comparar as médias. Poxa, a média da série A no ano tal. Qual o gráfico que eu devo usar? Que tipo de gráfico? E que tipo de gráfico eu devo usar para ver a evolução daqueles dados, né, no tempo? Utilize o gráfico adequado para mostrar no tempo a evolução dos pontos por série. Ou seja, nos 3 anos que você escolheu, será que a pontuação está aumentando? Está se mantendo? Está diminuindo? Né? Para cada série. Não faz sentido, inclusive, nesse gráfico aqui, eu olhar a distribuição da série A com a série B. No ano tal a série A diminuiu o valor da série B. Não tem sentido. Eu tenho que comparar aí no tempo. A comparação tem que ser por série. Que gráfico eu devo usar? Calcula a média, a mediana e a moda da distribuição de frequência de que você selecionou, que você escolheu. Beleza? Beleza, pessoal. Então, mais uma aula. É isso aí. Medidas separatriz é o próximo encontro. Próxima aula que a gente vai ter. E aí a gente vai avançando até o final do curso. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Que Deus abençoe vocês. Fui.